Bom, boa tarde a todos. Obrigado pelas palavras aí, Luzia, eu acho que você exagerou um pouco. Mas eu conheço o Fernando já há bastante tempo. Eu estava vendo ali que a Luzia já está com 16 anos, eu fiquei fazendo conta e, pô, peraí, então eu conheci... Então eu contratei a Luzia antes das Luzia existir, né, praticamente. Fui o primeiro. Deu certo, né? Que bom. Você não tem uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Mas essa relação ela já tem aí 16, 17 anos, é uma relação muito positiva e boa parte do sucesso da Abematec ela vem justamente do trabalho desenvolvido com a Luzia. Só fazendo um parênteses aí para falar um pouco mais disso, quando eu assumi a presidência da empresa que eu fundei, junto com o Volney, meu sócio, a Abematec, eu assumi essa presidência em 2000 para 2001. A Abematec não tinha presidente antes disso, era um colegiado, eram 4 diretores, e no que eu assumi a gente estava passando por um período difícil, um período de crise, como todas as empresas passam várias vezes. E aí eu precisava de ajuda para poder reinventar o nosso negócio e fazer um planejamento de longo prazo. E aí eu acabei encontrando o Fernando, aí, e o Fernando realmente foi parte fundamental do processo de crescimento, da alquimia de crescimento da Abematec, e foi uma história de sucesso, né? Então eu atribuo boa parte aí do sucesso do nosso crescimento ao Fernando e à equipe, né? Mas vamos lá, eu vou falar um pouquinho... bom, o Fernando pediu para eu falar um pouco de M&A, um pouco da visão do investidor, ou seja, o que o investidor olha na hora de investir numa empresa. Eu venho aprendendo muito nos últimos 5 anos com isso, mas eu vou contextualizar antes, até porque a minha história se mistura com a história da Abematec e tem muito de alquimia de crescimento no processo de criação e desenvolvimento da companhia. Bom, para quem não sabe o que é a Abematec, eu procuro sempre começar com esse slide, porque nem todo mundo é obrigado a entender o que é a Abematec, mas é a empresa líder, ou foi a empresa líder, continua sendo agora dentro da TOTVS, mas é a marca líder de automação comercial no Brasil, né? Essa empresa começou há quase 25 anos, lá em Curitiba, e ela se tornou uma plataforma de automação comercial para todos os segmentos de varejo, hotéis, restaurantes também, e teve um sucesso grande e realmente tomou o mercado. Nesse processo se internacionalizou, e eu vou contar um pouco esse crescimento, até para contextualizar a minha experiência como fundador, como empreendedor, depois como administrador, e aí a parte do investidor, né? Eu consegui fazer aí todo o ciclo, e eu devo muito disso à própria história da Abematec. Então, contando um pouquinho do que nós fizemos, eu e o Volney, junto com uma equipe grande aí, nós começamos o nosso negócio dentro de uma incubadora de tecnologia, quando isso praticamente não existia no Brasil. Foi uma das primeiras incubadoras de tecnologia, essa no Paraná, lá em Curitiba, e a gente já tinha nós éramos uma startup de tecnologia, esse é o meu setor, eu vou falar muito sobre tecnologia. E naquela época, o termo startup não existia, né? Então, era uma empresa nova, uma empresa nascente, mas o termo startup é um termo mais recente. Outro termo difícil, hoje em dia todo mundo sabe o que é uma incubadora. Na época, quando nós dizíamos para potenciais investidores que nós estávamos dentro de uma incubadora, a gente tinha que explicar para o cara o que era isso, porque ele ficava pensando em pintinho, ovos, fazenda, granja, né? Esse negócio também não era uma coisa conhecida no Brasil. Mas nós começamos, então, na incubadora, lá em final da década de 80, início dos anos 90, e enfim, tivemos todo o ciclo que hoje vocês conhecem, que é muito comum no Silicon Valley, na Califórnia, que também passou a ser comum agora no Brasil e em todo o mundo, que é aquele ciclo onde uma empresa nascente, principalmente no setor de tecnologia, ela recebe investimento anjo, nós recebemos, de empresários do Paraná. Depois essa companhia começa a crescer, ela precisa de mais capital, e aí ela faz uma operação de private equity, ela continua crescendo, continua diversificando, ampliando geografias, aí abre capital, né, muito comum lá fora, infelizmente no Brasil ainda não é muito comum, acho difícil que
que se torne para empresas do porte da Abematec, quando ela abriu capital, era uma empresa considerada pequena para abrir capital, principalmente aqui no Brasil. Se você for para Taiwan, ou para a China, ou para os Estados Unidos, você vai ver que empresas até menores do que a Abematec era naquele período conseguem abrir capital, captar recursos de investidores no mercado de ações, mas aqui no Brasil isso é muito difícil. Nós, para abrir capital, nos aproveitamos de uma janela de oportunidade que se fechou e eu não sei se vai voltar a ter. Tá? Mas, enfim, abrimos capital, e abrimos capital não para abrir capital, né? Simplesmente para abrir capital, mas abrimos capital para captar um recurso importante para continuar crescendo, né? Que é, de novo, muito comum lá fora, e aqui no Brasil, infelizmente, o acesso ao mercado de capitais é muito restrito para empresas médias ou empresas pequenas. Então, o processo de crescimento ele foi muito intenso, praticamente de todas as formas. Aí captamos com anjos, captamos com private equity, captamos no mercado de capitais, e aí concluímos a história independente. A Abematec continua a sua história dentro da TOTVS, mas a história independente, como empresa independente, ela terminou em 2015, quando nós decidimos vender a empresa a partir de uma boa proposta da TOTVS. Hoje a Abematec é uma marca pertencente à TOTVS e continua no mercado vendendo automação comercial, enfim, continua aí liderando o segmento de automação comercial. Nesse período de crescimento, eu estava ouvindo o Pedro falar sobre internacionalização, a gente também passou por um processo de internacionalização, e é muito curioso, olhando para trás, e enxergar tudo toda a trajetória da empresa e tudo que foi feito nesse período. Realmente, no nosso... Fazendo um parênteses sobre o processo de internacionalização, a Abematec ela se internacionalizou a partir dos anos 2000 com dois objetivos: uma estratégia de ataque para novos mercados e uma estratégia de defesa, ou seja, internacionalizando a cadeia de suprimentos. Isso foi praticamente ao mesmo tempo. Nós tivemos muita dificuldade no processo de internacionalização. Tudo que o Pedro falou é muito importante, nós não fizemos, ou seja, a gente fez da pior forma possível, que é de uma forma muito empírica, correndo atrás, mas no fim a gente acabou tendo sucesso depois de muito trabalho. E o processo de internacionalização da Abematec, ele foi um sucesso, apesar da companhia ser uma empresa brasileira do sul do Brasil, que vendia basicamente hardware, ou seja, nós passamos a ganhar dinheiro fora do Brasil, atacando outros mercados, vendendo impressoras, principalmente impressoras, alguns outros produtos, mas principalmente impressoras, competindo com players americanos e principalmente asiáticos. E nós só conseguimos fazer isso, ou seja, nos tornarmos competitivos lá fora a partir da construção de uma cadeia de suprimentos na Ásia, ou seja, a Abematec, eu lembro que quando nós abrimos capital, uma pergunta recorrente que os potenciais investidores faziam para mim no roadshow era: mas como é que você vai competir com os asiáticos? Como é que você vai ter a capacidade de ter a mesma competitividade que os players asiáticos têm com hardware? A minha resposta era muito simples, A Abematec já era uma empresa asiática, ou seja, nós tínhamos boa parte da nossa cadeia de suprimentos e parte da área de desenvolvimento de produtos, de engenharia de produtos, na Ásia, entre Taipei e Shenzhen, na China. Então, nós já éramos chineses naquela época, e isso é que nos tornou competitivos para poder vender produtos, enfim, na Europa, nos Estados Unidos, em toda a América Latina. Mas, enfim, essa é a trajetória da companhia, e essa trajetória me trouxe bastante experiência, trouxe bastante bagagem. Eu lidei com tudo que vocês possam imaginar, ou seja, imagina dois caras sentados numa mesa de uma sala de 2x2, na incubadora de tecnologia, construindo todo esse processo from scratch, do zero, internacionalizando a empresa, abrindo capital e depois fazendo uma venda para a TOTVS, ou seja, uma empresa que faturava ali em 1991 até 92 praticamente zero, e quando foi vendida faturava perto de R$500 bilhão, correto? Foi a maior compra da TOTVS, pelo menos até agora, que eu saiba. Com toda essa experiência, a partir em 2009 eu decidi me aposentar, estava um pouco cansado, trabalhando muito.
Tava com a intenção de ver meus filhos crescendo, né, antes que eles crescessem e eu não visse. Ter um pouco de lazer, ter um pouco de diversão, curtir um pouco a vida. E esse trabalho de construção de uma companhia de tecnologia do zero é um trabalho bastante, como é que eu posso dizer, difícil, né, que exige demais. E um dos motivos, além dos motivos de poder ter um pouco de lazer, de poder curtir um pouco mais a vida, havia um outro motivo bastante importante para eu me aposentar, que era a vontade de querer investir em outros negócios, de tentar repetir o que eu fiz com a Bematec, não atuando, não operando novas empresas, não criando novas empresas, mas investindo em empreendedores de tecnologia e ajudando esses empreendedores a terem sucesso, né? Ou seja, tentando construir atalhos junto com esses empreendedores a partir da minha experiência como empreendedor e CEO da Bematec. Então, no final de 2009, eu deixei a presidência da Bematec, assumi a presidência do Conselho de Administração da companhia. Isso foi feito de forma planejada, houve um processo de transição. E aí, logo em 2010, eu decidi abrir um escritório de investimentos, que é a M3 Investimentos, né? Então, para abordar, na realidade, os dois temas principais que o Fernando me pediu, que é o crescimento na ótica do investidor, ou seja, o que o investidor olha quando está procurando um ativo, né, para investir, e também depois, puxando um pouco a experiência da Bematec e também a experiência como investidor, falar um pouquinho de M&A, e eu vivi isso bastante dentro da Bematec e vivo hoje isso como investidor nas empresas investidas. Bom, então, só para contar um pouquinho o que eu venho construindo desde 2010, eu montei, então, o escritório de investimentos, que é a M3 Investimentos, e, de lá para cá, nós começamos, junto com outros investidores, eu não estou sozinho nisso, com outros investidores, nós começamos atacando o mercado, o mid-market de empresas de tecnologia. Ou seja, muita gente, quando eu decidi virar investidor, achava que eu ia investir em startups, em empresas jovens, em empresas que estavam começando. E, de fato, o que aconteceu é que eu evitei, durante bastante tempo, investir em startups. Por uma razão muito simples. Eu fiz uma startup, eu sei a dor que é levantar um negócio do zero, e o risco associado a essas empresas, a essas startups. Então, eu simplesmente tinha um medo enorme de investir em startups, né? Perdi esse medo, né? Já adianto que eu perdi esse medo, mas eu não queria investir em startup porque eu sei que isso é um processo demorado. Só para vocês terem uma ideia, a Bematec, que é um exemplo raro no Brasil, que chegou à abertura de capital, ela demorou 15 anos do primeiro investimento anjo até a abertura de capital. Ou seja, isso não é muito comum no Brasil, né? As empresas lá fora conseguem fazer esse processo de uma forma muito mais rápida. Ou seja, a Bematec para o Brasil foi super rápida, mas foram 15 anos. Como investidor, como empreendedor, 15 anos é um período ok, é um período bom, eu acho que não demorou muito. Agora, como investidor, 15 anos nem pensar. Ou seja, o investidor de private equity, ele entra numa companhia, ele pretende sair num período aí, se for rápido, 3 anos, se não for tão rápido, 7 anos. Esse é o período, é o desejável para o investidor sair de uma companhia na qual ele investiu. Se der um pouco de sorte, as coisas derem certo, 3 anos, 4 anos, 5 é a média, mas até 7 você consegue ir. Daí para cima é que as coisas estão escorregando um pouco. Tá? Bom, então nós começamos a fazer investimentos através de uma gestora que eu criei, junto com uma outra gestora aqui de São Paulo, que é a Trivela. Nós criamos uma joint venture, e hoje nós temos uma gestora de ativos no Paraná, está lá em Curitiba, que eu toco, que é a Trivela M3. Então, através dessa gestora, a gente fez vários investimentos, alguns deles estão aí. Enfim, tem empresas de gestão de frotas de carga, empresa de gestão de frota de ônibus, tem audiolivros, tem plataforma de comércio eletrônico, enfim, tem radar que multa vocês, né? Tem de tudo.
Essas são algumas das empresas investidas. Uma delas, inclusive, a gente recentemente vendeu já para a Localweb, que é a FBits. Hoje a FBits é uma plataforma de e-commerce da Localweb aqui em São Paulo. Então, inicialmente, a gente decidiu fazer investimentos em empresas que já têm equipe, que já têm faturamento, que já têm receita, que faturam aí pelo menos, sei lá, R$1 milhão por mês, né? Mas, enfim, ao longo do tempo em que eu vinha iniciando esse processo de estruturação dos investimentos, eu convidado para fazer speeches como esse aqui, e sendo muito conhecido principalmente no Paraná, no setor de tecnologia, eu passei a ser abordado por empreendedores que estavam começando negócios no setor de tecnologia, né? Para tomar café, para fazer o pitch, enfim. E eu, claro, eu não poderia, para alguns conhecidos, não poderia negar as reuniões, um pouco de mentoring, e eu comecei a perceber que esse setor de startups vinha mudando rapidamente aqui no Paraná, aqui no Brasil e também lá no Paraná. O que eu achava que era um negócio incipiente, que era um negócio muito amador no Brasil, estava mudando rapidamente. Ou seja, esses empreendedores estavam sendo expostos aos Estados Unidos, principalmente, ao Silicon Valley, fazendo estágios lá, sendo acelerados em aceleradoras de fora, algumas aceleradoras sendo criadas aqui também no Brasil, principalmente em São Paulo. E eu percebi que o discurso daquela turma, principalmente jovens, e os projetos que eles estavam apresentando eram coisas bastante interessantes. E aí eu decidi experimentar, fazer um investimento numa startup, e para isso eu digo que eu fiz um gol de mão, porque eu não ia fazer um processo de montar um edital para fazer a escolha de uma startup. Eu decidi buscar, então, as principais incubadoras e aceleradoras do estado do Paraná, e pedi para eles me apresentarem as melhores coisas que eles tinham lá, né? Ou seja, me apresenta 1 ou 2 projetos para cada um, para fazer uma escolha rápida do que seria o projeto no qual eu iria investir. Isso aconteceu em 2014, e de lá para cá eu me animei um pouco com a história de startup, e eu acabei fazendo vários investimentos. Alguns eu já saí. Por exemplo, a Points é uma empresa de Florianópolis que nós vendemos recentemente para a Embraco Whirlpool. Tem outras aí que já estão sendo negociadas e outras que foram investidas recentemente, como a VHSys, que está crescendo aí 30% ao mês, né? Startup é um pouco diferente, né? A gente fala crescimento de 35% ao ano, é bacana para empresas maduras, mas startups tem que falar em 2 dígitos ao mês, né? Aí o negócio está bom, né? E isso tem a ver com o que o investidor olha quando investe numa empresa, principalmente numa startup. É claro que uma empresa madura, a gente tem empresas crescendo 100% ao ano, empresas maduras, aquela empresa que está passando a liderar o mercado de monitoramento de velocidade, para não dizer radar, né? Que é de Curitiba, por sinal, é uma empresa que está crescendo 100% ao ano, né? Ou seja, é uma empresa que está crescendo bastante rápido, é uma empresa que deve faturar esse ano cerca de R$100 milhões, para vocês terem uma ideia do porte. Eu a conheci quando eles faturavam perto de R$10 milhões. Isso foi há pouco tempo, né? Então, o crescimento realmente no setor de tecnologia ele tem que ser acelerado. As coisas... Não é porque o crescimento em tecnologia é acelerado, e que bom que é acelerado, é que ele tem que ser acelerado. Empresa de tecnologia que para de crescer está com algum problema, né? Ele tem que ser um crescimento acelerado. Por isso que você vê, principalmente no setor de tecnologia, um volume muito grande de aquisições. Porque o crescimento orgânico tem que ser acelerado, mas muitas vezes ele não é suficiente, e aí as empresas de tecnologia elas têm uma plataforma de aquisições bastante agressiva. Ou cresce ou desaparece. Então, eu fiz vários investimentos ao longo desse período, né, desses 6 anos que eu estou aí investindo. No caso de startups, é uma coisa mais recente. Enfim, em geral, as coisas estão indo bem, né, eu não posso reclamar. É claro que tem muita dor de cabeça. A forma de eu entrar nas empresas, eu faço o cheque, mas eu decidi que, se uma empresa acha que eu não sou necessário, eu acabo não investindo, né? Eu só entro nas companhias se eu percebo que eu posso agregar algum valor àquele empreendedor, àquele empreendimento. Se eu percebo que eu não tenho como agregar valor, eu não entro.
né? Eu tive alguns primeiros investimentos que nós fizemos, eu tive a experiência de deixar a empresa um pouco solta e não fui muito feliz, não deu muito certo. E então, a partir desse momento, já no segundo ano, eu passei a realmente participar ativamente do board de todas as companhias, todas são SA, mesmo as startups, e, enfim, é uma participação bastante ativa, mas nunca na operação, e sim na parte de mentoria, coach e o board, né, no board. E apoiando também, abrindo portas, enfim, construindo caminhos aí para a empresa se desenvolver. Bom, o que o investidor olha? É claro que eu vou falar muito da M3, mas não é muito diferente, eu não faço muito diferente do que o cara faz em Boston, Nova York, Beijing ou Tóquio, né, ou, sei lá, Berlim. Todo investidor olha mais ou menos isso, né, de uma forma... alguns olham, por exemplo, inovação, né, precisa ter inovação, não é o meu caso, né. Mas, em geral, os investidores no mundo inteiro eles também não olham muito inovação, eles olham diferenciais competitivos, mas não tanto inovação. Então, a primeira coisa que o investidor olha, e no meu caso eu também faço isso, é o mercado. Ou seja, a gente tem que entender que o investidor ele entra numa companhia, faz o investimento, e ele precisa sair daquela companhia, precisa vender aquele negócio, vender ou a participação dele com lucro, ou vender a empresa inteira. Normalmente, as empresas investidas assinam um contrato onde elas se obrigam a serem vendidas por completo, né? Ou seja, isso é clássico no mercado de private equity, no meu caso, no caso da M3 também. Ou seja, todas as empresas que vocês viram aqui investidas, elas têm um contrato com a M3, onde, se eu arrumar um comprador para aquela companhia, o empreendedor é obrigado a vender, a sair junto. É claro que a gente não vai fazer bobagem, a gente quer ganhar dinheiro, quer que o empreendedor também ganhe dinheiro, então acaba havendo uma relação de confiança para a entrada do investimento, né? Mas o mercado, ou seja, eu entro aqui e preciso sair, em média em 5 anos, talvez 3, talvez 7. E para poder acelerar esse negócio, eu só vou conseguir fazer essa empresa crescer e gerar valor se o mercado no qual ela atua é bastante grande, né? Eu preciso imprimir velocidade, crescimento. Então, eu não olho coisas, e, em geral, os investidores têm um pouco de dificuldade, a não ser que sejam de nicho, muito específicos, para olhar nichos específicos de mercado. Normalmente, a gente olha mercados grandes, mercados com potencial enorme de crescimento, porque aí a gente tem condição de alavancar e fazer com que aquela empresa cresça rapidamente. Então, o primeiro item é mercado. Se o mercado não for suficientemente grande, potencialmente grande, eu já paro por aí, tá? O segundo aspecto que todo mundo olha, e eu não deixo de olhar, e é muito importante, é a oferta, né? Ou seja, de novo, no meu caso, não precisa ser uma coisa inovadora, não precisa ser uma coisa que tenha patentes, tá? Aliás, muitas vezes isso é um sinal para não, no meu caso, não investir. Por quê? Porque, em geral, coisas muito inovadoras, elas demoram, elas têm um ciclo de maturação lento. Então, isso demora, e aí eu não estou lá para ficar 20 anos na companhia, né? Então, a gente precisa olhar coisas que já estão no mercado, coisas que podem rapidamente ganhar mercado. Então, a oferta ela precisa ter diferenciais que façam com que aquele empreendimento possa ser líder ou vice-líder em determinado setor, em determinado mercado. Então, a gente olha com cuidado o que é oferta, se é um serviço, enfim, se é um produto. Eu estou olhando muito mais software, mas, no meu caso, como eu tenho habilidade com hardware, eu também sou um dos poucos no Brasil, no setor de tecnologia, que olha com gosto hardware, né? Em geral, o pessoal, os investidores de tecnologia fogem de hardware e vão muito para software, tá? Então, a oferta tem que ter diferenciais suficientes que façam com que esse empreendimento possa atingir a liderança do mercado, possa crescer rapidamente. E, por último, que todo mundo olha, cada vez mais, desde o início eu procurei olhar bastante isso, e hoje a gente percebe que lá fora, na Califórnia, em outros lugares, esse é um fator preponderante, que é o time que está lá, que está tocando o empreendimento, ou seja, que é o empreendedor ou os empreendedores. Esse, sem dúvida nenhuma, é o principal aspecto de sucesso de qualquer empreendimento, tá? Ou seja,
Se isso é muito bacana, isso é muito bom, muito grande, isso aqui também é oferta, tem diferenciais, mas o empreendedor tem problemas, o empreendedor vai ter problema de execução, por exemplo, ou você percebe que ele não tem toda a capacidade para fazer aquele projeto decolar, presta atenção para você sair do negócio. Ou seja, o empreendedor é muito importante, a qualidade do empreendedor é muito importante. Eu já vi inúmeros belos projetos, boas ideias darem errado porque o empreendedor era fraco. Por outro lado, eu já vi muito projeto meia boca, muito projeto simples, muito projeto que não atraía muito a atenção do público, se tornar um empreendimento de sucesso, porque o empreendedor era muito bom. E aí ele vai pivotando, ele vai mudando o negócio dele, ele acaba encontrando o caminho e acaba tendo sucesso. Então, isso é mais importante do que o resto. Ok? O que a gente olha, e cada vez mais os investidores estão olhando na hora de investir, seja uma empresa de mid-market, que é o meu caso, ou uma startup, que também é o meu caso, o que a gente olha também? É muito difícil o investidor fazer o investimento numa primeira, numa segunda, numa terceira conversa. Cada vez mais o investidor ele acompanha o desenvolvimento daquele empreendimento, daquele projeto, por pelo menos alguns meses. Ele estabelece metas, ele estabelece um contrato tácito, uma conversa, e ele passa a acompanhar o que foi combinado, o que foi discutido naquela conversa. Então ele faz uma segunda reunião, dali a um mês, ou chama o empreendedor, o time, para conversar quando tiver alguma novidade, e faz um acompanhamento daquele projeto, daquele empreendimento, que ele de alguma forma gostou. Isso todos os investidores cada vez mais fazem. Então é muito difícil você achar hoje um investidor qualificado. Muitas vezes o angel se atira e faz o investimento, faz o cheque, mas um investidor, mesmo um angel investor qualificado, ele não se atira numa primeira, numa segunda reunião. Ele procura acompanhar aquele empreendimento e muitas vezes o empreendedor que está buscando investimento, ele tem dificuldade em perceber isso. Ele já chega, olha, estou precisando resolver o meu problema semana que vem. Opa, então vamos tomar um café, falar de futebol, porque de empreendimento nós não vamos conversar, porque eu não vou resolver em 7 dias, por melhor que possa parecer tua ideia, teu projeto, se eu vou investir ou não nesse negócio. Tá? E parte da disciplina de um bom investimento, de executar um processo correto de investimento, tem a ver com deixar a coisa decantar. Né? Nós que gostamos de tecnologia, eu sou empreendedor, eu gosto de tecnologia, muitas vezes a gente se anima com o empreendedor, se anima com o projeto, e isso não é muito bom. Né? Ou seja, o coração, né, a vontade, a emoção tem que ficar em casa. Quando se vira investidor, você precisa seguir algumas regras. E uma delas é deixar a coisa decantar, ler os sinais, enfim, não se entusiasmar muito pelo projeto. Tá? Então, 2 coisas que são fundamentais. A primeira é ter um plano de negócios, né? Ou seja, eu não olho, não cogito investir em nenhum projeto de startup, nenhuma empresa que não tenha um plano consistente, um plano sólido para os próximos pelo menos 3 anos. Tá? Não precisa ser 5, né? Muita gente pede 5, eu peço aí, dependendo se é uma startup, pode ser 2 anos, se é uma empresa maior, de mid-market, pode ser 3 anos. Porque também acima de 3 anos, empresa de tecnologia, mid-market para baixo, mais do que 3 anos é chute mesmo. Né? Então, ter um business plan consistente é muito importante, porque a gente usa isso para criar um contrato com o empreendedor. Se o investimento for ocorrer, for acontecer, é aquele business plan contratado que vai ser o gabarito, que vai ser o guia. Então, uma disciplina que nós temos lá na M3 de risco. De risco, a gente faz esse trabalho, mas é de risco. Muitas vezes o investimento não acontece, mas tem todo um trabalho feito antecipadamente, onde a gente senta junto com o empreendedor, com os empreendedores, e a gente melhora o business plan do empreendedor. A gente corrige os números, corrige a parte de impostos, corrige a parte de número de projetos fechados por vendedor. A gente entra no detalhe daquele plano de negócios e muitas vezes a gente esmiuça aquilo e o empreendedor sai das conversas com o M3, por mais que não haja investimento, muito melhor do que ele entrou. Né? Isso já aconteceu várias vezes. Um dos casos, inclusive, que foi feito assim, é o caso da própria Velsys, que eu citei para vocês, lá de Curitiba, essa empresa de radares. O empreendedor era muito bom, o mercado é gigantesco, o mercado de radares no Brasil não foi nem
arranhado ainda, tem um mercado enorme, fora do Brasil também. A oferta era uma oferta com diferenciais, eles têm a melhor tecnologia, hoje uma das melhores do mundo e com certeza a melhor do Brasil, mas havia um problema que era, ele não estava com os números em ordem, ele não tinha projeções detalhadas, a parte contábil estava precária, e aí, até por ser o fundo que estava fazendo o investimento, não era investimento anjo, nós tivemos que fazer todo um trabalho de compliance, um trabalho de adequação de normas contábeis, um trabalho pesado, junto com o time, junto com os empreendedores, para poder viabilizar o investimento. Ou seja, mesmo querendo investir, mesmo sabendo que aquilo era um bom negócio, a gente teve que antes pentear os números da empresa, para o próprio empreendedor ter uma visão mais clara do futuro, e aí passamos a usar aquele trabalho feito, depois do investimento feito, para fazer o acompanhamento do projeto a partir de então. Então, o business plan é fundamental, e se o cara não tem e a gente gosta do projeto, a gente ajuda a fazer. Tá? Isso faz parte. Não tem um problema, não é um problema para mim o empreendedor chegar com um plano mal feito. A gente senta e faz junto se a gente acha que o empreendedor é bom e que o projeto é bom. E depois, e aí tem a ver com aquilo que eu falei no começo, que é não investir de cara, não investir na segunda ou terceira reunião. A gente passa a acompanhar a execução do empreendedor, antes de fazer o investimento. De novo, tem um risco, tem um empenho da equipe, mas eu preciso ter uma visão de qual a capacidade de execução daqueles empreendedores ou daquele empreendedor. E é muito difícil, mesmo tendo experiência, mesmo tendo sido empreendedor, é muito difícil você realmente, de cara ou em poucas reuniões, entender a capacidade de execução daquele time, daqueles empreendedores. Esse é, isoladamente, o maior fator de sucesso de qualquer negócio, executar bem. Não importa o resto. E você só consegue saber se o empreendedor executa bem se você começar a acompanhar o trabalho dele. Se você fizer um investimento muito rápido, você vai correr um risco muito grande de pegar um bom vendedor, um bom marqueteiro, um cara que tem um bom discurso, mas na hora de executar ele comete falhas básicas de execução que não seriam admissíveis. Então, esse é um aspecto fundamental que cada vez mais os investidores estão olhando. Então, quando você vai para a Califórnia, de novo, eu tenho algumas das empresas investidas são de fora, são da Califórnia, startups que eu investi, eu vou com frequência para lá, e a gente percebe, eu conheço investidores, VCs de lá, e a gente percebe que realmente o tempo de maturação é grande e vem aumentando, ou seja, nenhum investidor faz um cheque de cara, ele acompanha aquele empreendedor durante um tempo antes dele realmente decidir fazer um primeiro investimento. Muitas vezes ele não faz o investimento que o empreendedor está precisando, ele faz o investimento, se há alguma dúvida, você faz o investimento inicial, você coloca metas, faz um contrato onde você não vai colocar todo o dinheiro de cara, você vai discutir a evolução do projeto, você ainda não tem certeza, mas tem alguma garantia de que o empreendedor executa bem, mas aí você faz uma parte do investimento e atrela a outra parte a milestones a serem entregues. Se os milestones não forem entregues, de duas uma, ou você refaz o valuation da companhia e com aquele mesmo dinheiro tua participação fica maior, porque ele não está entregando tudo o que deveria entregar, tá? Ou você desiste de fazer investimento e faz um write-off na primeira parte que você fez, mas minimiza o teu risco. Tá? Então, essas práticas, rapidamente colocadas aqui, elas têm sido muito usuais para investidores qualificados, e cada vez mais os angels também estão ficando qualificados. Tá? Outra coisa que a gente recomenda, principalmente para startups, é evitar fazer essa coisa de pegar cheque com um monte de amigo, um monte de parente. Muitas vezes a gente vê um bom projeto, um bom empreendedor, mas esbarra na estrutura societária confusa que foi montada, onde o médico da família investiu porque achou o projeto legal, o advogado do pai investiu, os primos investiram, aí virou uma salada, todo mundo quer dar pitaco naquele negócio, e apesar do projeto ser bom, ou a gente ajuda o empreendedor a resolver essa situação torta societária, onde cria-se uma holding e bota essa turma toda na holding, com um voto lá, ou a gente simplesmente não entra porque sabe que isso ali na frente vai ser um pepino grande para ser destrinchado, desenrolado.
Bom, falando um pouco de M&A, de estrutura de aquisição, eu fiz um zoom ali de um período daquela linha do tempo que eu havia apresentado para vocês, para mostrar aqui a fase do IPO e contar um pouco da experiência que nós tivemos a partir do IPO com as aquisições. Boas, muitas boas e muitas ruins, né? Só fazendo um breve histórico, quando nós percebemos que hardware era um potencial problema, futuro hardware, muita gente do setor diz que hardware é ferro, hardware não tem valor, hardware virou commodity, e realmente isso com impressoras, com mini impressoras, com computadores virou. Né? Virou commodity, os preços caem, telefones celulares, os preços caem cada vez mais. Então, a vontade das empresas de oferecerem cada vez mais serviços, ela já acontece há muito tempo. Isso vale para HP, isso vale para IBM, isso vale para as empresas tradicionais do setor de hardware, mesmo Dell, né? Então, a Bematec não fugiu disso. A gente já tinha exposição lá fora, a gente já sabia que, se a gente ficasse com hardware, cada vez mais nós teríamos que competir com chineses, cada vez mais a gente teria que competir com grandes corporações, e hardware tem esse problema de você, a cada mês, a cada ano, precisar reduzir custo, precisar se superar para poder se tornar competitivo, margens muito baixas, e uma coisa mais importante é a falta de recorrência. Tá? Então, o sonho de todo empresário e o sonho de todo investidor é investir num negócio recorrente. Aluguel, né? Ou seja, você pega um software e aluga o software, né? E por anos e anos você fica recebendo um FII mensal daquele software. Ou seja, por isso que as margens na área de software, na área de SaaS, elas são, muitas delas, acima de 25% ou de 30% ou mais, né? Várias das empresas nas quais eu investi, já de mid-market, têm receita recorrente. Boa parte da receita recorrente, portanto, as margens EBITDA de muitas delas é acima de 25% ou de 30%. Né? E nós, na Bematec, nós sofríamos desse mal, ou seja, cada mês que a gente batia a meta de vendas, meta de faturamento, a gente passava 3 minutos comemorando e aí começava a trabalhar no mês seguinte, né? Ou seja, era matar um leão por dia, um leão por semana, um leão por mês, e isso não acabava nunca, né? É uma armadilha onde você fica correndo atrás de cada novo... e aí tem que desenvolver o produto novo, tem que tentar aumentar a margem, e era uma corrida grande. Então, havia, além do processo de fugir um pouco dessa competitividade, esse negócio do ferro, do hardware, das margens baixas, havia também essa necessidade da gente trazer receita recorrente para a Bematec. E a receita recorrente viria do software, né? Ao mesmo tempo, a gente percebeu uma demanda por parte das lojas, dos supermercados, enfim, dos compradores, dos nossos clientes finais, a necessidade de comprar tudo de um fornecedor apenas, né? Antigamente, fornecedor, o cliente, né, a Riachuelo, por exemplo, ela comprava lá, a impressora da Bematec, o leitor de código de barras de um outro fornecedor, computador da HP, o software de uma outra empresa, e precisava fazer toda essa turma conversar para que o negócio funcionasse. Então, lá fora, isso começou antes, e aqui no Brasil a gente também puxou isso, foi a primeira empresa de automação comercial que teve essa ideia, que é ser um fornecedor, enfim, um só, né, único para toda a necessidade de tecnologia de automação daquela loja, daquele varejo. Então, o conceito por trás da busca de dinheiro, busca de capital, foi esse. Nós precisamos de software, precisamos de receita recorrente. Se a gente contratar uma equipe e começar a desenvolver software, a gente vai demorar 10 anos para ter alguma presença no mercado de software de automação comercial no Brasil. E aí a ideia foi, bom, vamos fazer o seguinte, nós já conhecemos as principais empresas, das principais verticais do varejo, vamos tentar comprar essas empresas e vamos rapidamente ter uma posição importante na área de software para automação. Só que para isso a gente precisava, não ia resolver com Angel, não ia resolver com mais uma operação de private equity, não ia resolver com empréstimo bancário, não ia resolver com o caixa que a gente tinha. A gente precisava de muito mais dinheiro do que a gente poderia conseguir através dessas formas anteriores. E aí a ideia seria fazer uma abertura de capital com uma captação primária para poder realmente investir na aquisição de empresas de software, principalmente, foi o que a gente fez. Nós fizemos, então, ao longo de praticamente 2 anos, né, 7, 8 e 9, 3 anos, nós fizemos 8 aquisições.
a maior parte delas empresas de software, teve uma empresa de serviços e uma empresa de hardware nos Estados Unidos, né? Essa empresa de hardware ela foi muito importante porque melhorou substancialmente o posicionamento da Bematec no mercado exterior, mas ela trouxe tecnologia, ela trouxe, enfim, boas práticas e trouxe uma cadeia de suprimentos muito importante. Então, dessas 8 aquisições, parte delas foi um sucesso, parte delas foi dor de cabeça, né? E aí, entrando um pouco, pegando a experiência da Bematec e aplicando a experiência nas empresas nas quais eu estou investindo hoje, em geral, as empresas fazem aquisições para complementar a oferta, que era o nosso caso. A gente precisava ter software, agregar o software ao nosso hardware, a gente já tinha um canal de venda, já tinha uma marca, um nome. Muito simples, a gente bota software, marca Bematec, faz um bundle de tudo isso e empurra via canal para o cliente. Na teoria, simplérrimo, né? Na prática é um parto. Mas, enfim, complementação da oferta é um motivo de aquisição. Rapidamente você vai ter uma oferta completa. Geografia é um outro motivo, ou seja, a gente penou muito no mercado americano, porque é uma empresa pequena, empresa de tecnologia brasileira, você chega nos Estados Unidos, somos uma empresa do Paraná, no Brasil, que estamos aqui vendendo impressora. Muito difícil ser ouvido, né, por melhor que fosse o produto. Mas a gente já tinha uma presença pequena nos Estados Unidos e com a aquisição dessa empresa americana, a gente realmente passou a ter um posicionamento muito mais sólido, porque de brinde veio uma série de distribuidores daquela empresa e a gente começou a canalizar os produtos originais da Bematec via aquele canal que estava montado. Obtivemos também uma boa cadeia de suprimentos na Ásia, enfim, foi muito importante. Então, geografia, ela também é um motivador de se fazer uma aquisição. Tecnologia, né? Muitas vezes você tem um gap tecnológico, vai investir muito, vai investir lá 5 milhões de dólares para ter determinada tecnologia que você precisa e muitas vezes você descobre uma empresa que tem essa tecnologia que pode custar um pouco menos do que isso, né? Aí é um motivo também para você fazer essa aquisição. E o motivo principal das aquisições está aqui, que é mercado ou base de clientes, né? Ou seja, você é batatinha frita comprando batatinha frita, software comprando software, cerveja comprando cerveja, né? Essa é a forma mais comum de mercado, que justifica aquisições, e aqui, por motivos óbvios, é a que mais dá certo, tá? As outras têm boas chances de insucesso, porque o desafio é muito grande, né? Quando você ataca o teu mercado, uma linha equivalente à linha de produtos que você tem, você já conhece o produto, você já conhece o custo, você já conhece o cliente. Então, normalmente, esse tipo de aquisição é a aquisição que dá mais certo. E, com base nisso, a gente vem promovendo M&A, ou aquisições, para consolidação de mercado em algumas das empresas que a gente investiu. A gente está envolvido agora em 2 processos de consolidação, de aquisição, usando como base empresas que a gente tem no portfólio, e a gente pretende realmente consolidar e se tornar líder de mercado. Não basta o crescimento orgânico, a gente também está provocando crescimento inorgânico nessas empresas, mas muito olhando isso aqui. E por um outro motivo também, né? Se eu olhar a tecnologia, ou seja, até eu absorver essa tecnologia, se eu já vou precisar vender aquela empresa daqui a 1, 2, 3 anos, até absorver e passar a ter ganhos com aquela tecnologia vai demorar um pouco. Então, muitas vezes, não vale a pena eu fazer uma aquisição de uma empresa investida no portfólio aqui. Aqui pode valer a pena, aqui talvez. Aqui eu olho muito pouco. Aqui dá para olhar e aqui é o que a gente está focando no M&A. E aí, para quem, enfim, já conhece M&A, conhece aquisições, eu acho que isso é prática de mercado, realmente olhar a base de clientes e comprar mais do que você já tem é uma forma certa de você começar a fazer aquisições. Até quem não começou e quer começar, por favor, evite os outros, procure uma aquisição aqui, para você até aprender com isso e errar menos, né? Bom, em linhas gerais, o que eu queria mostrar para vocês era essa experiência. O meu objetivo aqui não era
dar uma aula, nem nada parecido, apenas é um bate-papo, né? Ou seja, eu tenho falado muito para empreendedores e a conversa tem sido sempre bastante informal. Esse é o livrinho que eu escrevi. Quem tiver curiosidade de conhecer um pouco mais a história da Abematec e também um pouco como eu faço investimentos, esse livro está disponível aí em todas as livrarias, e sejam elas virtuais ou reais. E eu vou deixar aberto para algumas perguntas, para quem quiser tirar alguma dúvida sobre o que eu coloquei, aí eu fico à disposição. Olá, Marcelo. Alô, 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 alô. Alô, alô, alô. Está ouvindo? Tá. Tudo bem, Marcelo? Tudo jóia. Obrigado pela aula, apesar de você falar que não foi uma aula, foi uma aula. Eu gostaria de saber o seguinte: na área de energias sustentáveis, você já tem algum projeto, alguma coisa, alguma startup já te apresentou alguma coisa interessante? Não, eu já esbarrei em várias oportunidades, e o que eu tenho, apesar de ter olhado essas oportunidades, ter estudado essas oportunidades e perceber que o mercado está meio que booming, né? Em todos os sentidos. Eu acho que é um mercado de muitas oportunidades. O Brasil é um país de oportunidade, por isso que a gente está aqui, né? Muita gente não estaria mais aqui porque já está de saco cheio, né? Só estamos aqui porque é um país de oportunidades e nós somos, de certa forma, oportunistas também, né? Vamos ganhar dinheiro, fazendo a coisa certa, fazendo a coisa direito. Mas, apesar de ter passado por mim vários projetos, eu acabei tendo um pouco de medo de investir por não conhecer, que tem a ver com aquilo que eu falei, que eu estou procurando olhar coisas que eu realmente tenho condição de agregar valor. Um projeto que eu estou olhando é uma startup de Florianópolis que trabalha na área de eficiência energética, tanto na área residencial quanto na área comercial. A gente está olhando, está estudando, eu já os conheço há um ano e pouco, dentro daquela ideia de decantar. É um software, é um SaaS, que trabalha basicamente com eficiência energética, usando o trabalho de consultores, era um trabalho de consultoria que eles estão transformando num programa SaaS. Mas é o único que eu estou olhando e que estou disposto a investir, talvez. Marcel, se o empreendedor, o projeto é bom, o empreendedor tem competência, é bom tecnicamente, mas você percebe que é um péssimo gestor, você topa a si mesmo? Aí uma regra de ouro, e eu já evitei fazer investimento por não ver isso, mas uma regra que eu tenho usado e cada vez está mais claro na minha cabeça é o empreendedor com essas características, que ele é muito técnico e ele é sozinho, é uma receita perfeita para um fracasso, para um insucesso. Tá? Então, em geral, você precisa ter mais de um empreendedor. Não, são raros os projetos que têm dado certo com um empreendedor apenas e um time embaixo. Os desafios são enormes, o empreendedor, em geral, faz um monte de bobagem. Se ele não tiver um anteparo, não tiver uma segunda personalidade empreendendo com ele, e diferente, com personalidade diferente, foi o meu caso com o caso do Vone. Boa parte do sucesso da Abematec está associado a isso. Eram dois, com perfis diferentes, com características diferentes. Né? Um puxava a orelha do outro, né? Um pedia para o outro prestar mais atenção, né, em cada área. Então, eu realmente tenho dificuldade em fazer um investimento num belo projeto, numa bela tecnologia, um empreendedor que conhece tudo daquilo, mas se ele está sozinho. Tá? Ele precisa ter do lado não só um gestor, ele precisa ter do lado um sócio fundador que tenha um outro viés, um viés mais comercial, um viés mais pé no chão do que esse empreendedor. A minha recomendação é essa, e eu tenho feito assim. Oi, Marcelo. Oi. Aqui. Tá ali. Por favor. Eu vou tentar resumir para ver se eu entendi. Daí minhas
vai entrar bem no meio, tá? Pelo que eu entendi, então, você identifica um potencial, uma ideia boa que pode virar um potencial negócio, e aí depois, então, dela virar negócio, lá na frente, você atrela a oferta de mais dinheiro do contrato, dependendo da performance, dos indicadores e dos milestones, certo? Uhum. Tá. Sim. A minha dúvida é realmente nesse processo entre a captação da ideia, a execução, né? Porque captação é business plan, execução, e depois atrela os demais recursos. Mas em termos do processo de gestão, imagine que é um empreendedor com uma equipe. Tá. E a gente sabe que essa equipe e o perfil dos empreendedores pode tanto potencializar a startup, o empreendimento, quanto desgastar o relacionamento entre os empreendedores e também tudo que você colocou de dinheiro e por água abaixo. A minha pergunta é, como vocês identificam esses perfis, treinamento e desenvolvimento, enfim, perfil comportamental do empreendedor, já no começo, porque eu participo de processos de aceleração, etc., e eles perguntam, como é a equipe? Mas eles não perguntam como é a gente em termos de gestão. Então, a minha pergunta é, como você identifica isso tanto no começo, quanto durante o processo, e como são as métricas? Então, quais são os indicadores? Ele é um bom líder ou não? Eu vou atrelar isso só se receber um bom feedback de todos os demais, considerando que ele tem equipe, tá? Que já é... Tá. Bom, vamos lá, vamos ver se eu entendi. Mas deixa eu falar desse ponto, que eu acho que é o ponto que mais se interessa da equipe. Só recapitulando um pouco, eu já fiz investimentos em projetos. Hoje eu não faço mais. Tem que estar faturando. Tá? Tem que estar faturando, tem que ter cliente, senão eu não entro. Não que não tenha dado certo. Um dos projetos que está mais dando certo é um que eu praticamente tirei o cara da incubadora com faturamento zero, já recebeu investimento do BBI, está recebendo segunda rodada, já está com valuation super legal. Mas o risco é enorme. Tá? Então, existe essa possibilidade de fazer uma primeira tranche. Normalmente, em startups, você faz follow-on, se o negócio está andando, ou arruma outros investidores para entrar contigo. E nas empresas também de fundo, que são empresas maiores, existem casos que a gente também já fez follow-on. Mas pegando o lado da equipe, sendo bem objetivo, a partir da minha experiência, eu também tenho uma equipe comigo, a gente procura desenvolver dinâmicas nas reuniões e entender o perfil desses empreendedores. Tá? Ou seja, como não é uma reunião só, são perfis, 2 ou 3 pessoas diferentes do escritório que participam de reuniões dinâmicas, são reuniões para discutir números, discutir teses, por que é assim, por que é assado. E nessas dinâmicas, com o time, com os empreendedores, com os fundadores, a gente consegue perceber o perfil comportamental, porque numa dinâmica de grupo real, onde a gente está discutindo o negócio, não é montado, é para discutir o negócio mesmo, a gente já percebe claramente, porque eu já vi esse filme antes, várias vezes, né? A gente percebe claramente, esse negócio não vai dar certo, esses investidores em 2 meses vão se matar. Aliás, é um dos principais motivos de uma empresa não dar certo, é briga de sócio. Né? Para startup disparado, o maior motivo de não dar certo é briga de sócio. Apesar dos projetos serem bons, muitas vezes. Mas então a gente faz isso. Agora, os fundos em geral, e eu também estou começando a fazer isso, que é trazer o olhar de pessoas experientes para esse time, para entender o perfil individual de cada empreendedor. Ou seja, mapear o perfil psicológico, enfim, do cara para saber onde é que eu estou me metendo. Né? Então, hoje, vários fundos já fazem isso formalmente. Eu ainda não, mas eu vou começar a fazer. Acho isso importante. Marcel. Oi. Obrigada por compartilhar a tua experiência maravilhosa. Eu sou consultora de marcas e, trabalhando com startups, a gente tem percebido que a gente desconstrói no trabalho com eles muitos dos mantras tradicionais do branding. Você tem que ter um propósito, você tem que ter clareza do seu posicionamento. Nada disso. No caso da startup, é o que você falou. Quando o empreendedor é bom, ele vai pivotando, e, às vezes, é ao longo do processo que se revela o posicionamento, que se descobre um propósito, que se evolui, né, em um propósito. Então, eu queria ouvir, da tua experiência, o que você acha, do ponto de vista de marca, que o empreendedor deve buscar saber neste começo e o que ele deve buscar não saber para não se amarrar. Na época da Bematec, eu já dizia o seguinte, né? A gente tem que tomar cuidado com excesso
de planejamento estratégico, com excesso de trabalho de consultoria, isso é um perigo, né? Com excesso de prêmio, né? Ou seja, muita startup buscando prêmio e tal, esse negócio não resolve o nosso problema, né? Resolve a execução, entrega e cliente comprando e pagando por aquilo. É muito um trabalho de dosar, certo? Ou seja, eu tenho acompanhado a evolução dessas startups e nós temos percebido que é importante você ter um trabalho, eu não diria logo no início, mas quando as coisas começam a acontecer, você passa a ter clientes, você passa a ter um time, você passa a ter uma equipe, mesmo que seja uma equipe de 15 pessoas, os primeiros clientes, uma receita de 50 mil, 100 mil mês, esse é o momento em que cabe um trabalho para você discutir propósito, por mais que vá pivotar, no momento em que o cara já está faturando de 50 a 100 mil mês e que já tem lá uma equipe de 15, 20, 25 pessoas, pelo menos o grande propósito do que ele quer ser quando crescer, o sonho, ele tem que definir, até para ajudar a ele escolher na escolha dos talentos, nas contratações, isso é muito importante. Tanto que algumas pessoas, algumas consultorias com as quais a gente tem trabalhado, de recursos humanos, por exemplo, de gestão de pessoas, elas têm procurado trabalhar em startup, justamente isso antes de trabalhar o recurso humano, o processo de contratação, como é que eu erro menos em contratar as pessoas, porque não dá para errar muito, né? Para onde a gente está indo? Qual que é a cultura de vocês? Qual que é a cultura do negócio de vocês? Como é que vocês trabalham? Que tipo de pessoa vocês querem ter trabalhando com vocês? Quais são os valores que vocês têm e que vocês querem que a empresa tenha? Esse tipo de coisa, que é uma coisa de alto nível, de cultura, de valores, isso já precisa ser trabalhado logo, quanto antes, mas é claro, tem que ter cliente, tem que ter faturamento, tem que ter um pouco de problema. Quando começa a ter problema de cliente, problema de entrega, problema com a equipe, é a hora de começar a desenhar tanto os processos de recursos humanos quanto o processo de definição de branding, de marca. Várias das startups que eu investi vêm fazendo trabalhos de branding, trabalho de marca, mas a partir de um certo estágio.